Eu gostaria de esclarecer algo para você que talvez algumas pessoas não entenderam o meu posicionamento anterior quando eu falo que não existe sistema religioso. Eu queria que você entendesse que a linguagem sistema religioso foi criado por pessoas desigrejadas que lutam contra o reino de Deus na terra. São pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, pessoas que manipulam a palavra de Deus para fins próprios. Então, o que eu quis dizer, meu querido que está me ouvindo, minha querida, é que Jesus, ele nunca chamou a igreja física, muito menos a igreja espiritual, de sistema religioso. Jesus disse que com a chegada dele e a propagação do evangelho, começava assim se estabelecer o reino de Deus, porque até então o que predominava na terra era o reino de Satanás. Então a Bíblia diz que quando Cristo veio ao mundo, ele é a luz do mundo, ele veio iluminar aquele que estava sentado em trevas. Então, quem diz que a igreja A, B ou C é sistema religioso são pessoas do mundo. Jesus disse que ele estava trazendo às pessoas o reino de Deus. No reino de Deus há a cura divina, a libertação das forças do diabo, que é, como algumas pessoas dizem, exorcismo, né? Libertação de demônios, que a pessoa manifesta com demônio, a palavra, a cura, a libertação. Então, isso que Cristo veio trazer para a terra, o milagre, a mudança de vida, a bênção de Deus, as promessas de Deus, foi o que Cristo veio trazer ao mundo. Novamente eu vou repetir, Cristo não veio trazer ao mundo sistema religioso. Cristo veio trazer ao mundo o reino de Deus, que é manifestado nas igrejas A, B, C, D, etc., através de homens escolhidos por Deus, que são os pastores, os bispos, diáconos, presbíteros e assim por diante, os apóstolos, assim por diante. Então Deus nunca condenou a igreja física e jamais chamou a igreja física de sistema religioso, né? O que a gente vê são igrejas abertas por homens de Deus, homens que foram escolhidos por Deus. É claro que existe também falsos pastores, falsos profetas, mas a Bíblia diz que surgirão muitos falsos profetas, não diz que serão todos falsos profetas. Então tenha cuidado quando você abrir a boca e julgar uma pessoa. Até porque para você julgar uma pessoa ser um falso pastor ou verdadeiro pastor, você tem que dominar as escrituras de uma forma muito profunda para você reconhecer uma pessoa ser de Deus ou não ser de Deus. Entendeu? Então, não existe essa fala falsa e idiota e maluca sobre o sistema religioso. Essa fala não existe na Bíblia. Você vê em Lucas 10, versículo 9 o seguinte: e curai os enfermos que nela houver, falando de cidade, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Entendeu? Então a cura, a libertação são representações do reino de Deus na terra. Entendeu? Tem nada a ver com sistema religioso. Chamar cura, milagre, igreja, pregador de sistema religioso é uma ignorância tremenda e não tem base nenhuma bíblica. Isso é reino de Deus. Igreja é reino de Deus. Agora, claro, quando a Bíblia ensina que
o templo não é habitado por Deus, há outra confusão da parte das pessoas que odeiam a igreja. Igreja somos nós como templo espiritual de Deus. Mas em momento algum, Jesus anulou com esse ensinamento a igreja física. É tanto que a própria Bíblia diz aqui em Mateus 26, versículo 55, diz assim: Então Jesus disse à multidão: Saíste como para um salteador, com espadas e porretes para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Quer dizer, Jesus não tinha rejeição alguma pelo templo. Antes, Jesus ensinava todos os dias no templo, né? E agora vai uma palavra para as pessoas que são invejosas. Amigo, amiga, você que é invejoso, você que não foi escolhido por Deus para ser um pregador, um pastor, um missionário, paciência. Quem sabe se você se humilhar, se santificar, buscar a Deus, quem sabe você talvez será levantado por Deus um dia para pregar o evangelho. Mas primeiro perca essa inveja, perca essa malícia, perca essa heresia, né? Jesus diz assim, Marcos 3 diz assim, versículo 13, e subiu ao monte, quem subiu? Jesus, e chamou para si os que ele quis. Você entendeu? Os que ele quis. E vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Quem foi que escolheu os 12? Foi Jesus. Quem escolhe os homens de Deus? Jesus. A igreja física, ela é apenas um ambiente para a pessoa se desenvolver, onde a pessoa ela é reconhecida como homem de Deus. Para isso que serve a igreja física. E a pessoa prega na igreja, pode pregar na rua, pode pregar nas casas, pode pregar onde ela quiser. Mas a igreja física, ela não foi desprezada pelo Senhor Jesus. E o próprio Jesus quem chama as pessoas para pregar o evangelho. Entendeu? Não é o crítico que chama, não é o reprovador que chama. E Jesus nunca ensinou sistema religioso. Jesus ensinou o reino de Deus na terra. Não abra a boca para falar que igreja física, pastor, oferta, dízimo é sistema religioso. Não. Oferta e dízimo é o que Deus criou para sustento da sua obra. E para aquele que crê, Jesus não ia deixar a igreja dele vazia e uma igreja miserável e pobre, a ponto de ela não poder se desenvolver, porque Jesus e Deus sabem que os ímpios não iam sustentar a igreja dele financeiramente. Então ele instituiu aos seus filhos os dízimos e as ofertas para que o evangelho crescesse em todo o mundo. Então não fale essas bobagens. Procure estudar a Bíblia. Jesus ia nos templos todos os dias. Jesus nunca ensinou sistema religioso. Jesus ensinou o reino de Deus na terra, que é encontrado, sim, em várias igrejas verdadeiras por aí. Assim como tem igreja verdadeira, tem igreja falsa. Não vou dizer que toda igreja prega um evangelho verdadeiro, mas milhares de igrejas pregam um evangelho verdadeiro. Então você deixe de ser fariseu e aceite a palavra de Deus como ela é.